E aí, pessoal, hoje eu vou falar 9 ações baratas e que pagam bons dividendos. Vamos lá. Engie, Transmissão Paulista, Minerva, Banco ABC, BB Seguridade, Brasil Agro, Alupar, Banco do Brasil e Copel. Eu tenho certeza que vocês conhecem a maioria dessas empresas. E pessoal, vou deixar o link da onde eu tirei essa matéria, para trazer esse vídeo aqui para vocês no site do Infomoney. Vou deixar esse link aqui no primeiro link da descrição. Leia que está muito interessante a matéria deles e é a partir dessa matéria que eu trouxe esse vídeo para vocês. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas empresas. A primeira delas, Engie Brasil, a gente já fez vídeos sobre ela aqui no nosso canal, é uma empresa bastante conhecida, ela está cotada atualmente em R$ 42,50, está com um dividend yield aí de 6,5%, mas esse dividend yield não está sendo considerado com esses dividendos que ela anunciou, mas ainda não pagou. Então esse dividend yield, se continuar essa cotação aqui, ele vai ser muito maior que isso. Ela teve uma valorização interessante nos últimos 12 meses, é do setor de energia elétrica, uma empresa que muita gente gosta, mas que também preocupa muitos investidores. Por quê? Por conta da dívida, A gente já falou sobre isso, mas ela tem uma dívida um pouco elevada. Isso assusta muita gente, Você investir numa empresa que tem uma dívida e se a empresa não conseguir controlar essa dívida, então isso que assusta. Mas é uma empresa interessante, tem um ROI bem legal, tem um crescimento de receita nos últimos 5 anos bem legal também. E ela é uma empresa que está com PL um pouco elevado, Mas o mercado ele está jogando a cotação para cima justamente porque ele acredita no crescimento da empresa apesar dessa dívida. O mercado acredita que a empresa ela vai conseguir trabalhar com essa dívida da melhor forma possível e vai conseguir então ter uma valorização expressiva no futuro. Diga-se de passagem, a Engie é uma empresa que paga dividendos de forma bastante recorrente, no mês 3, no mês 11 do ano passado, no mês 7, no mês 4. Então, a cada 3 meses, aí, basicamente, ela paga dividendos de forma recorrente e é uma empresa interessante para você estudar. Segunda, Copel, também muito conhecida. Eu sei que vocês já conhecem a Copel, empresa do setor de energia elétrica. Está cotada atualmente em R$ 7,60. Um dividend yield interessante de quase 10%. Valorização também muito interessante nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui. Olha só, ela saiu aí da casa, se a gente pegar o mínimo de 5,71, para a casa aí dos 7,60, que é o que ela está valendo agora. Então, bem legal. É uma empresa muito conhecida, pessoal, está com um PL bastante atrativo de 4,23, um ROI interessantíssimo de 22,33%, ótimas margens, Tanto a margem bruta, a margem EBITDA, quanto a margem líquida. Teve um crescimento absurdo, tanto nas receitas quanto nos lucros. Tem uma dívida razoável, tem uma dívida ok. Então, é uma empresa interessante e que também paga bons dividendos e de forma recorrente. Terceira empresa, a Minerva, Código de negociação BEF3, eu tenho certeza que vocês conhecem também, do setor alimentício de carnes e derivados. Teve uma valorização interessante de 48%, quase 50% nos últimos 12 meses. E ela é uma empresa que paga bons dividendos, sim. O dividend yield dela está um pouco baixo por conta dessa valorização que ela teve, Já que os dividendos ele considera o preço da ação. Então, se a gente for pegar aqui essa valorização, ela distorceu um pouquinho o dividend yield para baixo. Mas não deixa de ser uma empresa também pagadora de dividendos, como a gente vai ver agora. E a gente pode ver aqui abaixo que ela paga dividendos também de forma recorrente. Então ela é uma forte candidata aí para pagar bons dividendos. Ela é uma empresa que já esteve envolvida em polêmica, Uma empresa um pouco mais, que você precisa ter um pouco mais de cuidado para poder investir na empresa, mas também vale a pena você estudar, já que é um setor mais específico também, de carnes e derivados. Eu não vejo muitas empresas que são boas quanto ela. Claro que existem outras concorrentes, mas ela também é uma forte concorrente nesse setor. Banco ABC, cotado em R$ 16,38, dividend yield de 6,25%, valorização de 15,11% também. Então é um banco interessante, é um banco mais sólido. Ele teve uma forte valorização aí desde 2018 até o começo aí de 2020, depois veio a pandemia, derrubou as cotações e agora ele não se recuperou completamente. Então, se ele chegou até aqui, se ele continuar nas condições que ele estava, ele com certeza vai se valorizar e vai pagar bons dividendos.
Sobre o banco que a gente tem para falar sobre ele, ele está com um PL atrativo também, um PL bastante interessante. O ROI abaixo de 15 eu considero um ROI mais ou menos, eu prefiro o ROI acima de 15, mas por se tratar de um banco também, né, por conta da pandemia, por conta de provisão para devedores duvidosos, é normal que os bancos eles sofram um pouco mais que algumas determinadas empresas e alguns determinados setores. Margem líquida também, ok, a gente não tem muito o que falar, é uma opção também para você estudar e que paga sim dividendos de forma recorrente. A gente pode ver aí que praticamente a cada 3 meses o banco está pagando dividendos. Isso é legal também para quem gosta de dividendos. A próxima, BB Seguridade, cotação atual 25,77, dividend yield de 5,63%. Como eu já disse, como tem essas valorizações aqui nos últimos 12 meses, o dividend yield também ele cai um pouquinho, justamente porque a ação se valorizou. Então é interessante, você ganha nos dividendos e também ganha aí na cotação. PL dele de 13,10, que nós temos aqui agora um ROI de 54%, um ROI absurdo, né? Um retorno para o acionista absurdo. BB Seguridade, pessoal, é uma ação que muita gente gosta, principalmente aqui em 2020, a gente pode ver que ela teve uma explosão aí de dividendos e muitos investidores olharam para a empresa com outros olhos. E também ela é uma forte concorrente aí no pagamento de dividendos. A cada 6 meses ela distribui bons dividendos. E uma coisa que eu digo em relação a esse segmento, a esse setor aqui, né, BB Seguridade, aí do setor de seguros, é que não existem muitas outras empresas que conseguem concorrer diretamente com a BB Seguridade, né, justamente pela força aí do próprio Banco do Brasil. Claro que existem ótimas outras empresas, né, como a Porto Seguro, Sul América, mas a BB Seguridade também está aí no topo. Próxima, Transmissão Paulista, a ISA-CTEP, famosa ISA-CTEP, do setor de energia elétrica, também ótimo setor para dividendos, pessoal. É o setor de energia elétrica, setor de saneamento, bancos também, via de regra, são ótimos pagadores de dividendos. Então, a ISA-CTEP não seria diferente, eu não poderia deixar de trazer ela aqui também. Ela está cotada em 25,88, dividend yield de 7,66%. A cotação aí não valorizou muito nos últimos 12 meses, mas também não caiu, ficou mais ou menos a mesma coisa. Ela é uma empresa assim que em relação às outras do setor é interessante também, né? Existem, como eu disse para vocês, existem ótimas empresas nesse setor de energia elétrica, como a gente viu a Engie, a Copel, a Transmissão Paulista, a gente vai ver a Lupar, tem a Taesa também. Então a maioria dessas empresas desse setor são empresas legais, empresas boas para você considerar. Ela tem um ROI de 20,41, uma margem líquida de mais de 50%. O crescimento dela aí nos últimos anos, tanto de receita quanto de lucro, ele veio caindo, mas a empresa conseguiu se manter e conseguiu segurar a dívida também. Ela está com uma dívida controlada e isso é interessante. Falando dos dividendos, a empresa paga de forma recorrente. Claro, né, aqui no mês 1, pagou no mês 11 do ano passado, no mês 7, no mês 5, então aí a cada 3, 4 meses a empresa distribui seus dividendos. E a próxima, Alupar, código ALUP11, as ações de Units. Essa é uma empresa, inclusive, que o Luiz Barsi investe, uma empresa do setor de energia elétrica, está cotada em R$ 26,56, dividend yield de 4,61, um pouco abaixo do que o esperado, principalmente com a taxa Selic nesse patamar, mas é uma empresa interessante também, inclusive o maior investidor, pessoa física aqui do Brasil, investe, então é uma empresa que chama atenção sim. Está com PL de 7, está com uma dívida aí um pouco elevada, mas nada descontrolado, de 0,82, margens interessantes aí de 21%, a margem líquida. Eu sempre costumo olhar a margem líquida para empresas desse setor. ROI abaixo de 15, então é um ROI ali mais ou menos. Eu gosto de empresas que têm ROI acima de 15, mas ela teve um crescimento aí tanto de receita quanto de lucros bastante interessante. Falando dos dividendos, ela também paga dividendos aí de forma recorrente, inclusive aí já tem dividendos para o mês de agosto de 2022 até o final de 2022, novembro de 2022. Então, ela é uma empresa assim bastante previsível nesse pagamento dos dividendos e é por isso que o Luiz Barsi também gosta, já que ele gosta muito de dividendos. Próxima empresa, Banco do Brasil, acho que dispensa apresentações, a maioria de vocês conhece, inclusive são clientes do próprio banco, está cotado em R$ 34,24, um dividend yield de 8%, uma valorização interessante de 21% nos últimos 12 meses
e é por isso que esse dividend yield também ele fica um pouco distorcido para baixo por conta dessa valorização. Uma coisa interessante de falar é que o PL dele está bastante atrativo, então é um banco interessante se a gente for olhar, comparar com outros bancos que estão pagando pouco, que estão rendendo pouco. O Banco do Brasil, por outro lado, tem um PL bastante atrativo e um ROI de 15, que é um ROI razoável e um crescimento de lucro nos últimos 5 anos interessante. O Banco do Brasil, eu costumo falar, né, que ela é uma empresa muito sólida, é difícil de quebrar, é impossível quebrar. Então é uma empresa assim que você não precisa esperar tanto retorno, principalmente na valorização das ações. Se a gente for olhar aqui um histórico de longo prazo, claro que tem alguns aumentos e diminuições no preço da ação, mas nada muito expressivo, nada que vai triplicar, quadriplicar assim muito o investimento. Mas é um interessante investimento por conta dos dividendos. E como dito, né, todas essas empresas que pagam bons dividendos, ele não é diferente. Ele pagou no mês 3 várias vezes, teve JCP, dividendo, rendimento tributado, e ele paga de forma bastante recorrente. E por último, da nossa lista aqui, a Brasil Agro. Brasil Agro é uma empresa do setor de agronegócio que eu investi recentemente, inclusive vou deixar aqui no card o vídeo da carteira pública que eu comprei essa empresa. É uma empresa que eu julguei ser bastante interessante, teve uma forte valorização aí nos últimos 5 anos, nos últimos 12 meses. É uma empresa que vem crescendo bastante, vem mostrando bastante potencial, vem pagando bons dividendos também, e é um setor que, ao meu ver, tem muito a crescer, tem muito a agregar. Principalmente um setor que muitas vezes não é tão bem visto na Bolsa de Valores como deveria ser. Então, ela está com um PL de 4,88, está com uma dívida líquida negativa, ou seja, ela não tem dívida, está com um ROI interessante de 30%, margens interessantes, crescimento aí de receita, crescimento de lucros. É por isso, pessoal, isso aqui, ó, que explica um pouco aí da valorização da ação. A gente pode ver que nos últimos 5 anos a ação se valorizou bastante aí, quase 300%. Então é um crescimento, é uma valorização muito legal, muito interessante. Falando de dividendos, apesar de ser uma empresa também de crescimento, mas também que distribui dividendos de forma recorrente e de forma bastante interessante, bastante generosa. Nesse mês de abril, ela já distribuiu aí R$ 2,00 por ação. No ano passado, no mês 11, distribuiu R$ 2,62. Nos outros anos para trás, ela não distribuiu tanto, até porque a empresa estava ali buscando formas de crescer. Mas daqui para frente, se a empresa continuar boa do jeito que está, ela vai continuar crescendo aí a sua cotação e também pagando bons dividendos. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar aqui no primeiro link da descrição para acessar essa matéria que eu me inspirei para fazer esse vídeo aqui para vocês. E deixa para mim nos comentários também o que você acha dessas ações. Tem alguma que você gosta, tem alguma que você não gosta, que você não investiria. Deixa para mim também se você tem na sua carteira, se não tem. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo.